Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 1º de junho de 2023. E o mercado opera hoje com viés de alta, com avanços do tema sobre o limite de gastos nos Estados Unidos, com dados de atividade econômica da Ásia e também com alívio de inflação lá na Europa. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou misto, com o mercado por lá refletindo o avanço das discussões sobre o limite de gastos do governo americano e também os dados de atividade da China, da Índia e do Japão. Lá na China, o PMI industrial subiu de 49,5 para 50,9 pontos no mês de maio e sinalizou por um aumento do nível de atividade econômica, aliviando, portanto, as expectativas sobre a recuperação chinesa. Lá na Índia, o PMI bateu o nível mais alto desde outubro de 2020, bateu a marca de 58,7 pontos e ficou bem acima do que o mercado projetava, que estava ali na expectativa de 56,5 pontos. Já no Japão, o PMI de manufatura ficou em 50,6 pontos e ficou acima da linha dos 50 pontos, sinalizando, portanto, um crescimento de atividade pela primeira vez desde outubro também de 2022. Na Europa, hoje o viés é de alta, com dados de inflação do bloco europeu surpreendendo para baixo. Lá, a inflação da zona do euro caiu de 7 para 6,1% no mês de maio e ficou abaixo do que o consenso estava prevendo. A expectativa era de que a inflação ficasse em 6,3% e bateu, portanto, o menor nível desde fevereiro de 2022. Além disso, nessa semana nós tivemos a inflação da Alemanha e da França, que também ficaram abaixo do que o mercado estava esperando, o que anima o mercado europeu e que pode ver algum alívio nas taxas de juros nas próximas reuniões de política monetária. Indo para o mercado americano, ontem o fechamento ficou negativo. Lá em Nova York, o Dow Jones caiu 0,41, S&P 500 caiu 0,61 e o Nasdaq fechou com queda de 0,63%. Ainda com o tema do limite de gastos do governo que estava em aberto, o dia foi de cautela, com o mercado esperando pela votação da matéria na Câmara dos Representantes, que estava agendada para o final do dia. Já à noite, a Câmara dos Representantes votou esse tema e aprovou a proposta que aumenta o limite de gastos para o governo dos Estados Unidos até janeiro de 2025, com a pauta agora seguindo para o Senado americano. A expectativa é de que o Senado, que tem maioria democrata, aprove essa proposta ainda essa semana, evitando que os Estados Unidos tenham problema com seus pagamentos. Na parte de indicadores, ontem saiu o PMI de Chicago, que veio abaixo do esperado, bateu a marca de 40,4 pontos, expectativa de que viessem com 47 pontos, o que sinaliza para uma queda do nível de atividade. Já o relatório de emprego JOLTS veio com um número acima do esperado para as vagas em aberto. Foram abertas aqui, segundo o relatório, mais de 10 milhões de vagas de emprego, sinalizando, portanto, para um mercado de trabalho ainda aquecido e que pode pressionar a inflação. Apesar disso, na parte da tarde, as apostas sobre a próxima decisão de juros lá nos Estados Unidos começaram a apontar para uma pausa no ciclo de altas, mudando, portanto, o que o mercado vinha esperando. Esse movimento aconteceu depois das falas dos diretores do Banco Central americano, o Philip Jefferson e o Patrick Harker. Eles ontem falaram durante a tarde e sinalizaram para uma pausa, para uma manutenção dos juros na próxima reunião. Na agenda americana hoje, destaque para mais indicadores de mercado de trabalho. Às 9h15 sai a pesquisa de emprego ADP, previsão de criação de 170 mil vagas, e às 9h30 sai o relatório de pedidos de seguro-desemprego semanal, com a previsão de 235 mil solicitações na semana passada. Esses dados vão ser importantes e devem funcionar como uma espécie de prévia para o payroll, que vai sair amanhã e deve ser o principal indicador da semana, podendo influenciar as expectativas sobre a decisão de juros, que vai acontecer na semana do dia 13 e 14 desse mês de junho. Bom, vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está subindo 0,26, Eurostoxx 600 sobe 0,75, o FTSE lá em Londres sobe 0,37% e lá no Japão o Nikkei fechou com alta de 0,84%, enquanto na China o Xangai Composite fechou com uma leve alta de 0,01%. O índice de mercados emergentes opera com baixa de 0,93%, enquanto o DXY, o dólar index, opera agora com uma queda de 0,19%. Já os juros de 10 anos dos Estados Unidos sobem 0,95%, cotado a 3,67% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,49% e o petróleo, que estava subindo no começo desse dia, agora virou para baixa. O petróleo WTI está caindo 0,59% e está cotado a 67 dólares e 70 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent está caindo 0,62%, cotado a 72 dólares e 15 centavos o barril. O petróleo, que operava com uma leve alta e agora virou para baixo, estava refletindo ali o aumento do limite de gastos do governo americano, além de também refletir sinais positivos de atividade econômica da Ásia.
O minério de ferro reagiu bem aos dados econômicos lá da China. Lá em Dalian, o minério subiu com bastante força nessa madrugada, subiu 5,77% e fechou cotado aos 104 dólares e 43 centavos a tonelada, podendo, portanto, hoje ter reflexos na nossa bolsa por aqui, com a Vale e com o setor de mineração e siderurgia. Já o universo de criptoativos segue operando com uma leve queda nas últimas 24 horas. O Bitcoin acumulou uma queda de 0,73%, cotado nesse momento a 26.920 dólares. O Ethereum cai 0,35%, cotado agora a 1.865 dólares. Vindo para cá, ontem o Ibovespa sentiu mais uma vez o impacto das commodities e fechou com uma queda de 0,58%. Ibovespa ontem fechou a 108.335 pontos. Apesar disso, no mês de maio, o nosso índice de referência acumulou uma alta de 3,74%. O dólar subiu 0,6% no pregão de ontem e fechou aos R$ 5,07. Os juros caíram na ponta mais longa, mas fechou com alta nos vencimentos mais curtos. Na parte de indicadores, o destaque ficou para a queda de desemprego, que ficou na marca de 8,5%, mesmo com queda nos indicadores de inflação, o que reforça um cenário para cortes na taxa Selic. Ainda assim, o Ibovespa acabou sendo impactado pela queda dos preços das commodities ontem e, mais uma vez, a Vale pesou no índice Ibovespa. A Vale ontem caiu 0,73%, apesar de ter ficado positiva em alguns momentos durante o dia. Já as ações da Petro, as preferenciais Petro 4, ontem caíram 1%, acompanhando a queda do petróleo. Apesar da queda do petróleo, ontem as ações da 3R Petróleo subiram 1,6% e as ações da PetroRio fecharam com uma leve alta de 0,18%. Já na ponta mais negativa do Ibovespa, destaque para a queda de 4% dos papéis da Assaí, que fecharam o mês de maio com uma queda de 12%. Já na ponta mais positiva, destaque para a alta de 13% das ações de CVC. O mercado segue esperando pela definição do nome do novo CEO da companhia. Alta também para as empresas aéreas, que refletiram a sanção da lei que vai isentar as companhias de PIS e COFINS, além também da queda do petróleo favorecer os custos das empresas. No final do dia, a Azul subiu mais de 5% e a Gol subiu 3,5%. Outro destaque de alta foram as ações da BR Foods, que ontem dispararam quase 12%, depois do anúncio de que o fundo saudita Salik e a Marfrig também se comprometeram em comprar até 4,5 bilhões de reais em papéis da empresa em uma nova oferta de ações, aumentando o capital, portanto, da BR Foods. Na parte política, ontem o governo teve dificuldades e precisou liberar mais de 1,7 bilhão de reais em emendas parlamentares para conseguir a aprovação da medida provisória que estabelece a criação dos ministérios do governo Lula, portanto ali sinalizando uma fragilidade da base do governo. Já finalizando aqui na nossa agenda local hoje, às 9 horas vai sair o PIB do primeiro trimestre, bastante importante para a gente ver como é que está o nosso nível de atividade. O consenso está apontando para uma alta, um crescimento anualizado de 3% para esse primeiro trimestre e uma alta de 1,3% na comparação com o trimestre anterior. Mais tarde, às 10 horas da manhã, vai sair o nosso PMI industrial, referente ao mês de maio, também importante para a gente checar como é que está o nível de atividade local. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje, agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.